A una proximal participa diretamente da congruência húmero-ulnar, do mecanismo extensor pelo tríceps e da estabilidade do cotovelo. Então, muitas fraturas do olecrano são intraarticulares, e o objetivo terapêutico central é sempre o mesmo: restaurar alinhamento anatômico e obter fixação suficientemente estável para permitir mobilização precoce. Porque o cotovelo, mais do que qualquer outra articulação do membro superior, penaliza a imobilização com rigidez. Começando pela introdução de maneira prática, as fraturas da una proximal representam uma parcela relevante das fraturas ao redor do cotovelo no adulto e incluem desde fraturas isoladas do olecrano até padrões mais complexos como fratura luxação transolecrana e lesões do espectro de Monteggia. Erro mais perigoso é olhar uma fratura do olecrano como apenas um traço no raio-x e não investigar estabilidade e lesões associadas. Por isso, a avaliação clínica e radiográfica tem que ser sistemática. Agora, vamos para mecanismos. A fratura do olecrano isolada, clássica, muitas vezes ocorre por trauma direto na região posterior do cotovelo, como uma queda batendo o olecrano no chão. Já padrões mais complexos com fratura luxação geralmente vêm de mecanismos indiretos e de maior energia, como queda sobre a mão espalmada com o cotovelo em extensão, acidente automobilístico, agressão ou queda de altura. Isso importa porque energia maior aumenta a probabilidade de instabilidade, cominuição, lesões ligamentares e fraturas associadas, e isso muda a estratégia de fixação. Em seguida, pense sempre em lesões associadas. O olecrano é subcutâneo, então fratura exposta não é rara. Em séries, a taxa de exposição pode variar bastante. Além disso, fraturas transolecranas podem acompanhar lesões do processo coronoide, fraturas segmentares da una e, em padrões do tipo Monteggia posterior, a associação relevante com fratura da cabeça do rádio e fratura do coronoide, além de lesões ligamentares colaterais. Então, sempre que você identificar fratura de olecrano, sua cabeça tem que acender um alerta. Isso é realmente isolado? Se não for, você está diante de um cotovelo instável até prova em contrário. Na clínica, a apresentação costuma ser direta: dor intensa, edema posterior, limitação funcional, muitas vezes incapacidade de estender ativamente o cotovelo quando há descontinuidade significativa do mecanismo extensor. Mas não se limite ao cotovelo. Uma porcentagem não desprezível dessas lesões ocorre em contexto de trauma de maior energia e pode estar associado a politrauma. Mesmo quando parece só membro superior, você deve examinar ombro, antebraço, punho e mão, porque lesões combinadas mudam conduta e mudam prognóstico. E no exame neurovascular, você precisa ser metódico: ulnar, mediano e interósseo posterior, além de perfusão distal. Em trauma do cotovelo, o exame neurológico bem documentado é parte do tratamento. Agora, vamos para a imagem, de forma objetiva e prática. As radiografias fundamentais são AP e perfil do cotovelo. Oblíquas podem ajudar a entender linhas de fratura e fragmentos marginais, e uma incidência radiocapitelar pode ser útil quando há suspeita de fratura associada da cabeça do raio. Em fratura luxação, um detalhe prático importante: você deve repetir radiografias após a redução fechada, para reavaliar alinhamento, congruência articular e para definir melhor os componentes da fratura. Em alguns casos, tração pode ajudar a abrir e demonstrar melhor o padrão, inclusive no intraoperatório, sob anestesia. Tomografia não é obrigatória para toda fratura de olecrano. Ela entra como ferramenta de planejamento quando você suspeita de padrão complexo, quando quer mapear coronoide e cabeça do rádio associados ou quando a radiografia não explica a instabilidade. Chegamos então ao primeiro sistema de classificação que você precisa dominar para fraturas de olecrano, que é extremamente prático, porque conversa diretamente com estabilidade e tratamento: a classificação de Mayo. Pense nela como um esquema em 3 níveis, baseado em desvio e estabilidade do cotovelo. Tipo 1 é fratura não desviada. Tipo 2 é fratura desviada, mas com o cotovelo estável, ou seja, não é um padrão de instabilidade articular global. É uma fratura que deslocou, mas a articulação húmero-ulnar mantém congruência. Tipo 3 é fratura instável, que em geral significa fratura luxação, ou perda de congruência e estabilidade do cotovelo. E além disso, cada tipo pode ser subdividido em A, quando há cominuição, e B, quando não há cominuição. Esse detalhe é muito importante, porque cominuição muda a biomecânica da fixação e geralmente empurra você para a placa, enquanto fraturas simples, transversas, sem grande cominuição, o clássico padrão B, pode ser uma opção, porque converte forças de tração do tríceps em compressão no foco durante a flexão, desde que a técnica seja absolutamente correta e o osso tenha qualidade razoável.
Já as fraturas cominutivas, os padrões A, e nas fraturas instáveis, principalmente tipo 3, tende a ser placa mais indicada, porque fornece estabilidade mais previsível, controla múltiplos fragmentos e suporta melhor o ambiente de instabilidade articular. Esse é um raciocínio de qual implante te dá mobilização precoce com menor risco de perda de redução. Para fechar este primeiro... Agora eu quero que você consolide a classificação de Mayo como uma ferramenta de decisão clínica e cirúrgica, e não como um nome bonito de prova. A grande sacada é que ela não classifica só o traço, ela classifica 3 coisas que mudam conduta de maneira direta: se a fratura está desviada ou não, se existe subluxação ou instabilidade articular associada e se há cominuição. E é exatamente isso que a figura está te mostrando. 3 tipos principais, cada um com A e B, sendo A não cominutiva e B cominutiva. Vamos por partes. Mayo tipo 1 é a fratura não desviada. Aqui o cotovelo permanece congruente e o mecanismo extensor pode até estar doloroso, mas não está desmontado a ponto de criar perda grosseira de alinhamento articular. Dentro do tipo 1, o subtipo A é não cominutivo, geralmente um traço mais simples, e o subtipo B é cominutivo, mas ainda assim sem desvio significativo. O que isso significa na prática? Que o tratamento tende a ser não operatório, desde que você confirme que não há instabilidade oculta, que a pele está íntegra e que o paciente consegue manter alinhamento sem deslocar. E aqui já entra a pegadinha de especialista. Mesmo sendo tipo 1, você não pode engessar e esquecer. Você faz imobilização curta para analgesia e proteção inicial e rapidamente programa mobilização controlada, com radiografia de controle precoce, porque o cotovelo rigidifica rápido e porque algumas fraturas inicialmente bem comportadas podem desviar com contração do tríceps ou com movimentação inadvertida. Agora Mayo tipo 2. Fratura desviada, mas com o cotovelo estável. O desvio aqui é real. O fragmento do olecranon desloca, o degrau articular aparece e frequentemente há perda de extensão ativa eficiente, porque o tríceps traciona o fragmento proximal. Só que apesar do desvio, a articulação húmero-ulnar não está subluxada, não é um padrão de instabilidade global do cotovelo. De novo, A é não cominutivo e B é cominutivo. E a implicação é prática. Tipo 2, na grande maioria, é cirúrgico porque é intraarticular e porque você precisa restaurar a congruência e alinhamento para evitar artrose, dor e rigidez. O que muda de 2A para 2B é a construção. No 2A, especialmente se for um padrão transverso simples, a banda de tensão pode ser considerada em cenários bem selecionados, com técnica impecável e osso aceitável. No 2B, com cominuição, a banda de tensão perde eficiência e vira alto risco de falha e irritação de material. Aqui, placa tem tendência a ser a escolha mais previsível, porque controla múltiplos fragmentos e dá estabilidade suficiente para mobilização precoce. Agora, Mayo tipo 3, fratura instável. Esse é o grupo que você tem que respeitar. Instável significa que, além do olecranon quebrado, o cotovelo está subluxado, ou seja, a perda de congruência articular e um componente de fratura-luxação. E é aqui onde entram os padrões descritos no texto. As fratura-luxações do olecranon podem ser anteriores ou posteriores, e elas não são todas iguais. As fratura-luxações anteriores do olecranon, muitas vezes chamadas de fratura-luxação transolecrana, têm uma característica importante. A articulação radio-ulnar proximal costuma estar relativamente preservada, e o antebraço, como um segmento, se comporta como a unidade instável, diferente de uma fratura simples do olecranon, em que o fragmento proximal é o problema principal. Nesses casos, frequentemente existe fratura associada do coronoide, e o padrão do coronoide tende a ser fragmento anterior grande, ou fragmento com fenda longitudinal. Já nas fratura-luxações posteriores, você tem com frequência o espectro de Monteggia posterior, que é mais traiçoeiro. Pode coexistir com fratura da cabeça do rádio e lesão ligamentar colateral, e o coronoide pode ter padrões variáveis, desde fragmentos pequenos até fragmentos grandes. Em resumo, Mayo tipo 3 obriga você a procurar lesões associadas e planejar reconstrução do cotovelo como um conjunto. E aqui entra um ponto de conduta que você precisa transformar em reflexo. Mayo tipo 3 quase sempre é cirúrgico e quase sempre exige fixação rígida, porque o objetivo não é só colar o olecranon, é restaurar estabilidade articular para permitir movimento.
Na prática, isso geralmente empurra você para a placa como solução principal, principalmente nos subtipos B com cominuição. E mesmo no 3A não cominutivo, a exigência de estabilidade é tão alta que frequentemente placa continua sendo a escolha mais confiável do que construções mais simples, dependendo do padrão e das lesões associadas. Agora, como você aplica essa classificação no plantão em menos de 1 minuto? Você olha a radiografia e pergunta: está desviada? Se não, pense tipo 1. Está desviada? Se sim, observe congruência húmero-ulnar. O cotovelo está alinhado, sem subluxação? Se sim, tipo 2. Existe subluxação ou sinais de instabilidade? Então, tipo 3. Em seguida, avalie cominuição. O traço é simples ou é multifragmentar? Isso te dá A ou B. Pronto, você classificou e automaticamente você já sabe a direção do tratamento. Tipo 1 tende a conservador com vigilância e mobilização precoce. Tipo 2 tende a cirurgia para restaurar a anatomia com escolha de implante guiada pela cominuição. Tipo 3 é cirurgia com planejamento de estabilidade e busca ativa de lesões associadas, geralmente com placa e correção do que estiver associado, como o coronoide, cabeça do rádio e ligamentos. Fraturas da una proximal, especialmente as do olecrano, têm um ponto que você precisa fixar desde o início. A una proximal participa de 2 articulações críticas, a húmero-ulnar e a rádio-ulnar proximal. Isso significa que, na prática, muitas dessas fraturas são intraarticulares e, quando o alinhamento não é restaurado, o custo funcional aparece rápido: incongruência articular, rigidez e progressão acelerada de osteoartrose pós-traumática. Por isso, na maioria das vezes, o objetivo terapêutico não é apenas consolidar, e sim obter alinhamento anatômico e estabilidade suficiente para permitir mobilização precoce. Anatomicamente, a incisura sigmoide maior é revestida por cartilagem articular e constitui a principal superfície húmero-ulnar. Já na rádio-ulnar proximal, existe uma pequena área cartilaginosa que se articula com a cabeça do rádio. Em fraturas e fratura-luxações desse nível, qualquer erro de alinhamento entre essas superfícies e principalmente a supercompressão da incisura sigmoide maior em fraturas cominutivas favorece incongruência, perda de movimento e degeneração articular. Esse conceito é particularmente relevante quando você fixa fraturas cominutivas. O foco não é apertar para ficar firme, é restaurar forma e congruência. Do ponto de vista de estabilidade, o processo olecraniano atua como um bloqueio contra a subluxação anterior da una. Estudos biomecânicos demonstram que, à medida que o olecrano é progressivamente ressecado, aumenta a angulação em valgo-varo e a rotação húmero-ulnar, culminando em instabilidade franca quando a perda óssea é extensa. Em paralelo, o processo coronoide é um estabilizador essencial. Quanto maior a fratura do coronoide, maior a perda de estabilidade do cotovelo. Em outras palavras, fratura do olecrano com lesão associada do coronoide deve ser interpretada como uma lesão com maior risco de instabilidade, e isso precisa influenciar sua escolha de tratamento e sua estratégia de fixação. Além disso, é fundamental lembrar o papel do mecanismo extensor. O tríceps tem inserção ampla na una proximal, próxima à borda subcutânea, e essa anatomia explica 2 fenômenos clínicos frequentes: tendência à atração do fragmento proximal em fraturas desviadas e a relevância funcional de déficits de extensão e força quando o tratamento resulta em consolidação fibrosa ou pseudoartrose. Entrando agora no tratamento não operatório, o texto é objetivo. Apesar da maioria das fraturas da una proximal ser tratada cirurgicamente por envolver superfície articular, existe espaço para tratamento conservador em cenários bem definidos. As indicações clássicas incluem fratura não desviada e paciente de alto risco cirúrgico. Também se considera tratamento não operatório em fratura desviada em paciente idoso com comorbidades clínicas relevantes, desde que não haja comprometimento cutâneo e principalmente desde que não exista instabilidade do cotovelo. O racional aqui é pragmático. Em idosos de baixa demanda, determinadas fraturas do olecrano podem ter resultado aceitável com tratamento conservador, ainda que o desfecho possa ser uma união fibrosa, ou mesmo uma não união com algum grau de desconforto e limitação de extensão terminal e força extensora.
Na técnica conservadora, a lógica é proteção inicial seguida de reabilitação progressiva. O protocolo descrito é a imobilização com tala por aproximadamente 2 ou 3 semanas e, a seguir, início de flexão ativo-assistida suave, evitando extensão ativa contra a gravidade ou contra a resistência nas primeiras 6 semanas. A partir de 6 semanas, o paciente pode iniciar movimento ativo contra a gravidade e exercícios resistidos ficam para uma fase mais tardia, tipicamente por volta de 3 meses. O objetivo é equilibrar dor e proteção do foco com o princípio central do cotovelo, recuperar mobilidade cedo para evitar rigidez. Quanto aos resultados do tratamento não operatório, o próprio texto ressalta que a literatura é limitada, mas sugere que em pacientes idosos selecionados e de baixa demanda, os resultados podem ser aceitáveis e permitir arco funcional de movimento. O contraponto clínico relevante é que déficits de extensão terminal e força extensora podem ser particularmente problemáticos em pacientes que dependem dos membros superiores para transferências, levantar de cadeira ou deambular com andador. Por fim, o texto prepara a transição para o tratamento operatório com um ponto-chave. A maioria das fraturas da una proximal deve ser tratada cirurgicamente, sobretudo aquelas com desvio, aquelas associadas a luxações ou instabilidade do cotovelo e fraturas expostas. E ainda, de forma muito prática, ela antecipa a lógica de escolha de implante. Fraturas simples do olécrano sem cominuição ou instabilidade podem ser tratadas com banda de tensão, placa ou haste intramedular, enquanto fraturas cominutivas ou associadas à instabilidade do cotovelo devem ser tratadas com fixação por placa. Agora vamos avançar para 2 estratégias cirúrgicas clássicas nas fraturas do olécrano, e eu quero que você pense nelas como soluções para 2 cenários completamente diferentes. A primeira é a excisão do fragmento com avanço do tríceps, que é uma alternativa de resgate para casos selecionados. A segunda é a banda de tensão, que é uma técnica padrão para fraturas boas para esse método, ou seja, padrões estáveis e não cominutivos. A lógica de Rockwood aqui é muito pragmática. Escolher a técnica que permita recuperação funcional, com segurança, sem criar instabilidade do cotovelo e sem aceitar uma fixação mais ou menos. Começando pela excisão do olécrano com avanço do tríceps. Essa técnica entra quando você antecipa que não vai conseguir uma fixação interna estável, seja por qualidade óssea muito ruim, fragmentação que impede reconstrução confiável ou porque a tentativa de ORIF teria alta chance de falha. O ponto-chave do texto é o limite biomecânico. Quando o fragmento excisado corresponde a uma porção menor do olécrano, existe viabilidade para essa alternativa. Conforme aumenta a quantidade ressecada, a instabilidade do cotovelo degrada de forma progressiva, porque o olécrano é um componente estabilizador contra translação e subluxação, além de fazer parte da superfície articular. Por isso, essa opção deve ser reservada a pacientes idosos, de baixa demanda e com seleção cuidadosa, justamente para não transformar uma fratura em um cotovelo instável. No planejamento pré-operatório, o raciocínio é objetivo. Você precisa garantir que não há um cenário de instabilidade do cotovelo que dependa do olécrano e de estruturas associadas para manter congruência. Se houver lesões associadas relevantes, como padrão de fratura-luxação, comprometimento importante do coronoide ou suspeita de instabilidade ligamentar significativa, a excisão tende a ser uma má escolha. Em outras palavras, a excisão não pode ser usada como atalho em um cotovelo instável. Do ponto de vista técnico e de conceito, o que você está fazendo é remover o fragmento que não é reconstruível e reinserir o mecanismo extensor do tríceps de forma sólida no segmento proximal da una, com fixação transóssea e suturas não absorvíveis de alta resistência, tomando cuidado para não criar proeminências dorsais que causem dor e irritação em uma região subcutânea. O objetivo não é força máxima imediata, é obter uma reinserção estável o suficiente para permitir reabilitação progressiva com proteção inicial e retorno gradual da extensão ativa. E a mensagem que o texto reforça é que a extensão ativa e o ganho de força não são no susto, são retomados de maneira faseada. E a complicação que você precisa antecipar é clara. A excisão pode resultar em algum grau de fraqueza do tríceps e isso deve ser ponderado desde a indicação, porque em alguns pacientes essa perda pode ter impacto funcional real. Agora vamos para a banda de tensão no olécrano, que
que é o outro extremo do espectro. É uma técnica muito eficiente quando você respeita as indicações corretas. O ponto central é que ela foi desenhada para cotovelos estáveis e fraturas não cominutivas, geralmente com padrão simples, em que você consegue redução anatômica e compressão adequada do foco. O Rockwood é explícito na lógica de seleção. Se o cotovelo é estável e o traço é favorável, a banda de tensão é apropriada. Se há cominuição importante, instabilidade do cotovelo, fratura, luxação ou lesões associadas relevantes, você deve pensar em fixação por placa como alternativa mais previsível, porque a banda de tensão perde performance quando não existe um bloco ósseo que aceite compressão e mantenha alinhamento. No planejamento, o que importa é entender bem a morfologia da fratura antes de entrar. A radiografia define se o padrão é simples e se o cotovelo está congruente. Quando necessário, você complementa a avaliação para não deixar passar lesões associadas. Na sala, o posicionamento deve permitir acesso posterior e controle fluoroscópico adequado, com uma montagem que deixe o cotovelo livre para flexão e extensão, porque a checagem dinâmica e a qualidade das imagens influenciam diretamente a segurança da redução e a posição final do material. A ideia biomecânica da banda de tensão é simples e poderosa. Transformar a força de tração do tríceps, que tende a deslocar o fragmento proximal, em força compressiva no foco durante o arco de movimento. Por isso ela funciona tão bem em fratura simples, mas cobra seu preço quando você tenta aplicá-la em padrões errados. Em cominuição, você não comprime um fragmento único, você colapsa, perde congruência e aumenta o risco de falha e dor. E aqui entram os pontos críticos e as armadilhas que o texto quer que você memorize. Primeiro, o problema mais comum da banda de tensão, mesmo quando bem indicada, é irritação por material, porque o olecrano é subcutâneo e qualquer proeminência incomoda. Segundo, migração ou soltura de fios e perda de compressão aparecem quando a técnica não consegue manter o princípio mecânico funcionando ao longo do tempo. Terceiro, redução não anatômica, mesmo pequena, vira degrau articular e rigidez. Então a redução precisa ser tratada como prioridade absoluta, não como detalhe. Quarto, sempre que houver sinal de instabilidade do cotovelo ou padrão que sugira fratura, luxação, a banda de tensão deixa de ser uma solução elegante e passa a ser uma escolha arriscada. No pós-operatório, o raciocínio é o mesmo que permeia todo o capítulo. A estabilidade da fixação deve permitir mobilização precoce para reduzir rigidez, mas a reabilitação precisa respeitar o padrão da fratura e a segurança do construto. Monitorização clínica e radiográfica é parte do tratamento, porque fratura de olecrano pode evoluir bem e ainda assim exigir retirada de material por sintoma local, especialmente em pacientes magros ou em implantes mais proeminentes. Quando você decide pela banda de tensão, você está assumindo que tem um cotovelo estável e um padrão de fratura simples, não cominutivo, com possibilidade real de redução anatômica e compressão estável. A banda de tensão não é uma técnica para tentar, ela é uma técnica para a fratura certa. O fundamento é mecânico. Você quer transformar a força de tração do tríceps em compressão no foco durante o movimento, e isso só funciona quando existe um fragmento proximal único, com boa interface óssea e sem instabilidade global do cotovelo. Na execução, a sequência é objetiva. Primeiro, redução anatômica do foco e checagem do degrau articular. Se você aceitar redução mais ou menos, você está plantando rigidez e dor e ainda aumenta o risco de perda de fixação. A redução deve ser mantida com pinças apropriadas e, se necessário, fios temporários. Em seguida entram os 2 fios de Kirchner, tipicamente de 0,062 polegadas, inseridos a partir da ponta do olecranon e direcionados para a cortical anteromedial da ulna, com controle fluoroscópico, evitando que eles fiquem longos demais e proeminentes anteriormente. Esse detalhe é mais do que capricho. Fio saindo em posição inadequada pode irritar estruturas anteriores, e se ficar excessivamente proeminente na face anteromedial, existe risco de complicação neurovascular, incluindo lesão de nervo ulnar ou mediano, dependendo do trajeto e da proeminência. Depois, você cria o ponto de ancoragem distal do sertragem, um orifício transverso na cortical dorsal da ulna, distal ao foco de fratura, e é por este orifício que você vai passar o fio de aço, tipicamente 20 gauge, para construir o 8 clássico. O fio em figura de 8 é então passado e posicionado ao redor dos fios de Kirchner, sob o tríceps, de modo a converter a tração do mecanismo extensor em compressão do foco. A tensão do 8 precisa ser simétrica e progressiva, e o fechamento final tem que sentar a compressão sem deslocar a redução.
Aqui vale um conceito de especialista. A banda de tensão não compensa a redução ruim. Se ao tensionar a fratura abre, isso geralmente significa que sua redução ou seu posicionamento do fio não está correto, ou que a fratura não era uma boa indicação para esse método. Com o 8 tensionado, você finaliza lidando com o maior inimigo do paciente no pós-operatório, proeminência de material. Os fios de Kirchner devem ser dobrados cerca de 180 graus e impactados sobre o tríceps para reduzir irritação subcutânea, e os nós do cerclagem precisam ser enterrados, porque nó alto em olecranon é praticamente sinônimo de dor local e futura retirada de material. Antes de encerrar, você faz checagem obrigatória, fluoroscopia para confirmar redução, posição dos fios e compressão e exame através de arco de movimento, especialmente em flexão completa, para confirmar que a fixação se mantém estável. A ferida é fechada em planos, de forma que você consiga iniciar mobilidade precoce sem depender de proteção eterna de partes moles. Agora, as falhas e prevenções são previsíveis e o texto deixa isso bem claro. A primeira é perda de fixação. A prevenção é simples, redução anatômica e uso da banda de tensão apenas em fratura simples. Se você tenta a banda de tensão em fratura cominutiva ou em fratura instável, você aumenta a chance de falha porque a técnica perde seu alvo mecânico. A segunda é material proeminente. A prevenção é técnica, enterrar os fios de Kirchner sob o tríceps e enterrar os nós do cerclagem. A terceira é impactação ou irritação na região da tuberosidade do bíceps e risco de sinostose aterotópica quando fios estão mal posicionados lateralmente. A prevenção é evitar posicionamento lateral inadequado dos fios e manter a construção no trajeto correto. A quarta é lesão nervosa, especialmente quando o trajeto dos fios de Kirchner e a proeminência anterior antermedial não são respeitados. A prevenção é não atravessar demais, evitar proeminência na cortical antermedial e manter controle fluoroscópico real do trajeto, não apenas no olho. Em termos de resultados, a mensagem prática é a seguinte: banda de tensão, quando bem indicada e bem executada, costuma ter desfechos funcionais bons em fratura simples. O problema mais frequentemente relatado não é falta de consolidação, é incômodo por material, proeminência dos fios de Kirchner e sintoma local que leva à retirada de material. Além disso, alterações degenerativas podem aparecer no segmento, mais frequentemente quando o caso não era tão simples quanto parecia, como fraturas mais desviadas, cominutas ou com componente de instabilidade. E quando você compara com fixação com placa, os desfechos clínicos podem ser semelhantes em muitos cenários, com uma tendência importante. A placa costuma reduzir a taxa de sintomas por material típico da banda de tensão, embora isso venha ao custo de uma cirurgia com perfil técnico diferente e implante mais robusto. E é exatamente por isso que a página faz a transição para a placa do olecranon. O recado é direto. Placa é apropriada quando a fratura é cominutiva, quando existe instabilidade do cotovelo, como nas fraturas luxações transolecranas, e quando há extensão do traço para a diáfise da ulna, como em padrões do espectro de Monteja posterior. E existe um ponto adicional, extremamente real, do dia a dia. Alguns cirurgiões optam por fixar mais fraturas com placa, mesmo quando seriam plausíveis para a banda de tensão, para reduzir a incidência de complicações por material típicas da banda de tensão. Em relação ao implante, a ideia é escolher algo que respeite o padrão. Para fraturas mais proximais, placas pré-moldadas específicas da ulna proximal são úteis, com construção em 2,7 ou 3,5 mm. Porém, quando o traço se estende distalmente além do coronoide, uma placa de reconstrução não tem rigidez suficiente. Nesses casos, uma placa de 3,5 mm mais robusta, como uma placa de compressão dinâmica de baixo contato ou equivalente, tende a ser mais apropriada para garantir estabilidade. A técnica com placa, do jeito que o texto resume, é um script cirúrgico enxuto. Reduzir a fratura e manter com pinça e fios temporários. Depois, realizar o split do tríceps e posicionar a placa adequadamente no osso. Colocar um parafuso apical no topo da placa para controlar o fragmento proximal. Completar a fixação com parafusos ao longo da placa e, quando o padrão permitir, adicionar parafuso lag em fraturas não cominutivas para aumentar a compressão interfragmentária. E um detalhe de alto valor: quando o segmento proximal é curto e a fixação fica tenuosa, você pode proteger o construto com suturas através do tríceps, como medida de reforço para controle do fragmento proximal, sem depender exclusivamente do osso osteoporótico. No pós-operatório, o protocolo descrito é bem prático e coerente com a fisiologia do cotovelo.
Imobilização inicial em tala longa com o cotovelo em posição semi-estendida. Revisão do curativo e conduta em torno de 48 horas. Início precoce de exercícios de arco de movimento com flexão ativa e ativo assistida e extensão assistida pela gravidade. Extensão ativa contra a gravidade costuma entrar mais tardiamente, em torno de 6 semanas, com resistência leve no início e progressão para resistência plena por volta de 3 meses ou quando houver consolidação clínica e radiográfica suficiente. A meta é simples: proteger a fixação no período crítico e, ao mesmo tempo, não pagar com rigidez.